Olá pessoal, vou finalmente fazer o vídeo sobre a CART, sobre o caso do Arthur Berletti, né? Então vamos para o vídeo, né? Nossa história começa, né, no dia 14 de maio de 1958, né? Lembrando que Arthur Berletti, ele nasceu em 1931, né? Na época ele teria entre 26 a 27 anos de idade, né? Era um homem jovem e casado e pai de dois filhos, uma menina e uma menina, e era tratorista e fotógrafo, né? Então ele, numa noite, né, quando estava voltando após um trabalho fotográfico na cidade próxima, né, de Sarandi, onde é a cidade natal dele, né, ele acabou avistando, né, uma nave, né, no céu, com um formato disco voador, né, discoide, e ele foi verificar, né, era por volta das 19 horas, a nave, né, estava sobre um campo de trigo, e quando ele se aproximou do objeto, saíram dois vultos, né, dois seres semelhantes ao que na ufologia é chamado de seres pleidianos, né, altos, né, 2 metros e 10, né, e um deles tirou um dispositivo, né, e soltou um flash, e depois que ele acordou, ele estava amarrado numa espécie de uma maca, e estava dentro de um lugar que ele descreveu como o interior de de um hospital ou barco, né? Então, eles tentaram conversar com ele, mas por causa da barreira da língua não conseguiram. E quando ele saiu, né? Ele acabou parando, descobriu que não estava mais na Terra, né? Em uma cidade completamente futurista, né? Ele tentou se comunicar em português, né? Em espanhol, mas só conseguiu em alemão, né? Já que ele era imigrante, ele tinha ascendência alemã, né? Era filho de imigrantes alemães, né? Então ele acabou parando lá, né? E descobriu que ele estava no planeta Cart, né? E ele foi para a maior cidade do planeta, né? Capital, né? A cidade de Qom. E a primeira coisa que eles fizeram, né? Depois que ele saiu, né? Da nave, né? Ele acabou indo para um prédio próximo e ele acabou vestindo. Ele foi para um quartinho, né? Deram uma refeição para ele com uma espécie de uma pão de centeio com arroz, né? E deram também uma capa para ele vestir também, né? Ele tinha perdido peso por causa da gravidade do planeta, né? E deu 50 quilos e sentia os ombros pesados, né? Largos, inchados, né? Foi até carregado até esse prédio, né? E depois ele saiu de lá, né? E ele foi até outro prédio, né? Teve até dificuldade de tomar banho porque a água, segundo ele, seria em forma de vapor, né? De gás, desculpa, em forma de gás, né? O Yakult. E quando ele chegou na reunião de outro prédio, ele descobriu que os acartianos também acreditavam em Deus, né? Faziam prece antes das refeições. E ele descobriu, né, que na reunião o assunto era ele, né? E ele registrou no livro dele, né, dois nomes dos acartianos, que chamava Cork Cat e outro Tuek, que esse Cork Cat seria um dos conselheiros porque ela não tinha nem Senado e nem Congresso, Câmara dos Deputados, essas coisas tem aqui na Terra, né? Só esse conselho que era a única instituição política que ele menciona no livro, né? Então, ele, o superior dele, né, deu licença para ele conhecer, né, o planeta, a Croquete, né, seguia, né, do Arthur Berletti pelo planeta de Akart.
e ele passaria, né, os 11 dias, né, no planeta, né, onde que ele ficaria com muitas saudades, né, da Terra, né, e ele conheceu, né, ele descobriu que lá as naves eram movidas a luz solar, como quase tudo, né, que eram ruas estreitas, que não existia veículos sobre rodas, né, eram ruas estreitas onde só tinha praticamente pedestres, né, passando de um lado para o outro, né, grande massa humana, né, como ele fala no livro dele, e eram prédios muito altos, né, como ele fala, né, e lá não tinha sistema de iluminação pública, né, as próprias luzes dos prédios da noite faziam esse papel, né, então ele acaba, né, descrevendo, né, e é uma passagem curiosa no livro, porque ele fala, né, que ele chegou a ver a Terra, né, e isso é curioso porque lá, isso foi 3 anos antes do Yuri Gagarin, né? Porque em 57 teve o lançamento da Sputnik, né? E 57, perdão, 57 da Sputnik, né? O satélite da União Soviética. E depois, Yuri Gagarin teria sido o primeiro homem, né? A sair para o espaço, né? Então, ele já, 3 anos antes, ele já fala, né? Isso, né? Ele teria visto o Golfo do México, América Central, né? Falou que a Terra era azul, né? E realmente é uma coisa muito. Pode ser verdade, porque ele era um homem simples, né? Ele era tratorista e fotógrafo, e é uma coisa assim que ele não teria por que inventar, ele só fez até o primário, né? E ele chega a descobrir que o rei lá, né? O líder deles, né? Os Cartianos seria, chamaria como filho do sol, né? Que era um senhor, né? E que eles estariam com um problema, né? Porque lá o trigo ele cresce em árvores, né? Lá no planeta Carte. Então ele foi quando o comandante lá da nave, né? Da solar, né? O Coclester, como eles chamam, né? Os acartianos. Ele trouxe porque como ele estava esse campo de trigo, né? O senhor Arthur Berlet, né? Berlet, né? Ele confundiu, achou que ele podia ser um agricultor ou algo do tipo para poder ajudar, né, na superpopulação, né, lá eles plantariam uma espécie de sistema de escadaria, né, lá no Plantacart, né, e ele e também outra curiosidade é que lá não é um governo único e não existe dinheiro lá, né, e que da época da abdução dele, né, que eles tinham se unificado numa espécie de grande plebiscito global, né, 100 anos antes, ou seja, por volta de 1858 aqui na Terra, né. Não sei, saberia dizer o ano lá, né? Como eles contariam o tempo, né? E digo assim, qual o calendário deles, né? Eu me refiro, né? Então, eles é, se unificaram, né? E só menciona, né? A Cork, né? Que eles estão numa região conhecida como Tarnuk, né? Então, ele foi. Depois ele tem uma audiência, né? Com o Filho do Sol, porque ele quer voltar para a Terra, que tá com saudade. E depois ele concede, né, o Filho do Sol, né? Ele fica até apreensivo a Cork de mostrar algumas coisas do planeta, né? Ele fala que lá a tecnologia, que eles esporadicamente ficam visitando a Terra, né? Os acartianos, né? Então, que eles tinham tecnologia para ver um prego aqui da Terra a 200 quilômetros de distância, um negócio assim, né? De tão avançado, né? Que ele fala que os acartianos estariam 120 anos à frente nosso tempo, ou seja, equivalente a 2070 mais ou menos, né? Hoje seria o ano 2144, né? Mas pelo que ele escreve, teria séculos à frente, né? Então, e lá o planeta, ele teria por volta de 20 bilhões de pessoas, né? E teria esse problema da superpopulação e da falta de alimentação, né? Porque o trigo lá é ruim, né? De baixa qualidade, que o pão aqui seria uma espécie de iguaria para eles, né? Nosso pão, né? Então, ele
quando ele tem audiência lá, ele finalmente é autorizado a voltar, né? Porque eles acham que o cara pode ser um espião aqui da Terra, né? Imagina, ninguém conhecia nessa época, em 58, a Cart, né? Nenhum ser humano aqui sabia sequer que esse planeta ele ficaria a 65 milhões de quilômetros da Terra. Agora não sei dizer se sentido norte, sul, leste, oeste da Terra, né? Isso aqui é 65 milhões de quilômetros de distância, né? E a nave deles, né, levaria de 36 a 38 horas para chegar, né? Tanto de volta, né? E depois que ele volta, né, o filho do Sol, né, ele, ou lá o rei deles, né, como é chamado, que era um senhor, né, ele faz um último pedido ao senhor Arthur Berletti, né, para que ele fizesse uma espécie de um relatório, né, de tudo que ele tinha visto lá no planeta, né. Então, quando ele vai e volta, né, ele volta na mesma nave, né, na mesma Coclessa, aquela nave solar, né, e ele acaba colocando em estado de hibernação, né, numa espécie de um quarto, numa área lá dentro da nave, né, que tem uma espécie de uma lâmpada, uma luz laranja que induz ao sono, né, e ele passa a maior parte da viagem de volta à Terra dormindo, né, e ele é deixado 5 quilômetros de distância do ponto, né, original, lá perto de Sarandi, da cidade dele, né, e ele, a primeira coisa que ele faz, né, quando ele chega na casa dele, é se trancar no quarto, né, e depois ele acaba é, pegando, né, acho que comprando, pegando vários cadernos, acho que usa 422 páginas, né, ele anota tudo que ele viu, né, ele realmente não faz mais do que, né, um simples relatório, né, ele acaba fazendo um livro, ele faz vários desenhos, né, de tudo que ele lembrava do sapato que ele usou, das roupas, dos prédios, né, inclusive uma curiosidade é que os prédios lá tem marquises que servem como estacionamento para as naves solares, né? E, e ele faz tudo, né? Ele desenha os prédios, a cidade, né? Toda a cidade de como, né? Ele vai desenhando nos cadernos que ele lembra, né? E ele depois faz um livro, ele publica em 67, né? Um livro titulado, você pode ver, tem até em PDF, tem um canal que eu achei que os dois rapazes, eles acabam, acho que é o canal do Paiva, Pava, uma coisa assim, que os caras leem o livro e vai narrando, né? Também tem PDF e audiolivro, né? Então não é necessário nem comprar, né? O livro acho de graça na internet. Foi publicado, né, em 67 esse livro, né? E, e realmente é um relato que parece consistente, né? Porque ele não acabou morrendo pobre, né? O Sr. Berlay, né? Ele nunca explorou comercialmente a história dele, né? E também ele parece que não manjava muito de ciência e tecnologia, né? Parece que não tinha muita. Era homem simples, né? Então ele não tinha por que inventar uma história mirabolante, né? Para ganhar fama, notoriedade, essas coisas aí. E até porque ele não manjava essas coisas, né? Não entendia bem isso. Então parece ser um relato assim verídico mesmo, né? Pelo que ele passou, né? O livro dele chama Discos Voadores, da utopia à realidade, né? Acho que é uma história real, um relato real, uma coisa assim, o subtítulo embaixo, né? E esse é o vídeo, né? Ele, até o dia do falecimento do senador Berlet, né? Berlet, ele realmente ele defendeu, né? Que ele esteve mesmo no planeta Cart, que o planeta Cart realmente existiu, né? Que ele teve que passar aqueles 11 dias lá no planeta e ele nunca mudou nenhuma única vírgula, nenhum trecho da história dele, né? Algo que foi meio impressionante, né? E vocês acham que essa história é real, que existe mesmo uma verdade nisso? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que pode ter existido um planeta mesmo a Cart aqui a 65 milhões de quilômetros aqui da Terra? Qual a sua opinião? Curta, comente, compartilhem. Vamos debater nos comentários. Até a próxima!